Olá, Bispo Haroldo Viana, mais uma tarde maravilhosa, né, para falarmos um bate-papo sobre missões. Né, Projeto Internacional Missão Betel é mais um trabalho pioneiro, né, de anunciar, de despertar a vontade de missões, porque sentimos essa necessidade de falarmos um pouco mais de missões, ativar mais esse desejo aos líderes, aos pastores das igrejas, de liderança, sobre missões. E essa tarde é uma tarde muito especial mesmo, dentre as outras que já esteve, né? Mas porque nós estamos hoje uma pessoa que para mim, sinceramente, é uma das pessoas mais ativa nessa parte de missões. Ela é a missionária Gilce. Missionária Gilce é evangelista, ela trabalha em asilo, orfanato, hospitais. Eu já vi essa mulher fazendo já fantoche, palhaço. Ela, com criança, com idosos. Então, quer dizer, ela é uma pessoa que ela é, entendeu? Gilce, seja muito bem-vinda ao Projeto Internacional Missão Betel. Fale um pouco de você, se apresenta. Boa tarde. Sobre o trabalho missionário, né? Sobre você. Sobre mim? É. Bom, eu amo fazer missões. Isso. Eu amo fazer missões porque eu acho que quando você faz missões, você tira de dentro de você, você forja o amor pelas almas. E o que Jesus mais nos ensinou é a gente amar o próximo. E no Salmo 93, o Senhor ele vai dizer, o nosso Deus, que nós temos que proclamar a glória dele entre as nações, declarar os seus feitos e as suas maravilhas. Então, isso é evangelizar. A obra missionária não é uma ordem, é um mandato. Isso, é verdade. Você tem que... E eu sempre falo sobre isso, porque quando eu faço missões, eu volto assim, vendo milagres de Deus. Porque parece que você volta assim, restaurada na fé. Você volta... Que a Bíblia vai dizer que o amor de muitos está esfriando, né? Mas quem faz missões, o amor não esfria. Não tem como esfriar. Não tem como esfriar. Porque você vê aquelas crianças te abraçando, você vê aquelas pessoas chorando, você vê pessoas ali, Deus fazendo milagres, reatando ministérios, pessoas que já estavam chutando balde para parar de fazer a obra, e pessoas ali que declaram mesmo que quer voltar, que quer fazer. Muitas almas fizeram de volta. Não tem dinheiro que pague, não tem. E você é bem ativa, né? Não tem nossas missões somente em país exterior, você faz na praça, nas ruas. Aonde tiver uma oportunidade, tu está sempre fazendo, né, missões urbanas, evangelismo, já é essa tua vontade, já, chamado, vamos dizer assim. Já é dentro de mim. Inclusive, nós que somos missionários, a gente escuta muito eu vejo como se fosse uma piada, né? As pessoas, gosta de ir lá para fora, mas não faz no seu bairro. Mas eu faço, sim, eu faço exceção. Porque, inclusive, na Páscoa, nós botamos aquelas faixas lá nos sinais, paramos os carros, até os carros de polícia passando, buzinando, bombeiro, pessoal. Não foi na Semana Santa. Bis. Então, assim, aonde me chamar para fazer a obra de Deus, eu estou fazendo. Então, assim, agora só que as pessoas têm que entender que quando você é um missionário, o Senhor te direciona aonde Ele quer. Isso, Filipe estava num lugar e Deus, o Espírito Santo levou ele para outro. Isso aí. Então, Deus, às vezes, Ele quer que você faça no seu bairro, na sua cidade, mais lá fora. É verdade. Quantas obras, né? Assim, aonde Ele mandar... Nós vimos o poder de Deus lá no Amazonas. É verdade. Eu parei, gente, assim, vou dar um testemunho rápido. Eu parei o mercado para poder conseguir, né? Verbas, né? Doações. E eu entrei no mercado muito precário. Eu falei assim, gente, olha só. No Amazonas? No Amazonas. Eu falei assim, nós estamos aqui para tratar das suas crianças, para levar Jesus para eles. E aí? Aí começaram, todo mundo parou de trabalhar. Eu, pastora Marisa, começaram a parar de trabalhar. A missionária Sleide, começaram os funcionários do açougue. Aí eu comecei, quem é que vai começar? E eu dou 1 quilo de salsicha. Eu dou outro, em suma. Aí chegou o dono. Aí e aí, o que tu vai dar? Escolhe o que vocês querem, quando a gente pegou tudo. Em suma, no final, nós pegamos os açougueiros tudo de joelho, e a gente orando, eles chorando. Então, gente, não tem como. Aí você fala assim, você tem que fazer no seu bairro. Faço no meu bairro,
fácil, meu marido é fácil. Qualquer lugar que No me confim na chamar. terra, Samaria, Isso aí, Jerusalém, isso Samaria. aí. Então, olha só, é muito bacana. É muito bom você ver uma pessoa tipo você assim, que nos anima e nos fortalece e quebra essa visão que falam, né? Só que tem que. Por que tem que ir lá, não faz aqui, né? Verdade. Quebra isso tudo. É uma pergunta que eu estou fazendo, todo mundo que vem aqui, né? Todos que eu estou convidando, eu faço a mesma pergunta, porque eu gosto de saber a visão de cada um, né? Como que você vê essa falta de desinteresse ou falta de investimento em missões nessas igrejas contemporâneas? Você sabe que tem igreja agora que nem sequer toca no assunto, não tem. Às vezes tem até uns cultos de missões, mas é mais coisa só para ficar dançando com bandeira, dança com uma bandeirinha aqui, dança com outra bandeirinha ali, mas não faz, não pratica. E não há um investimento, não há um desejo da liderança de investir em missões. Como é que você vê isso? O que seria? Por que a igreja tão assim, tão afastada de missões? Porque a Bíblia, os sinais estão se cumprindo. Porque o amor de muitos está esfriando. Porque é que eu falei no começo, né? O amor, quando você tem o amor, você prega, você faz missões. Eu costumo dizer, se você não pode ir, você envia. Tem igreja que não tem missionários. Não tem. Envia, separa uma verba, faz uma campanha. A oferta se que junta. for, né? Não precisa ser um valor. Isso. Porque o que está acontecendo? Por amor está esfriando, as pessoas estão pensando mais em si. Eu costumo dizer que Jesus é como se fosse um antídoto. Você tem um antídoto, um vidrinho poderoso da cura. E a função de nós, missionários, é atravessar fronteiras em tudo que é país, levar esse antídoto para a cura. Porque Jesus verdade, é a cura. Verdade. Então tem muita gente botando um antídoto na cristaleira lá, guardando, não tem assim aquele cientista que guarda aqueles antídotos. Não, se eu precisar, eu tenho ele para mim. Aqui da minha igreja. É meu, é da minha igreja. É meu, isso aí. Que alguém vir até aqui, eu até dou. Mas tem que vir aqui na igreja. Isso. Agora, imagina se os discípulos, né? Eles pensassem assim, no Paulo. Já pensou? Quantos discípulos entregaram as vidas para poder quebrar barreiras, fronteiras, né? Fossem pensarem assim, nós não seríamos hoje, os gentios não teriam esse acesso da salvação, né? Com certeza não. Então agradecemos aos discípulos de Paulo. E essa falta agora, porque no começo a gente está falando sobre missões, né? Estamos falando missões, você sair um pouco para fora, você fazer a obra missionária. Mas uma coisa que eu acho que do meu ver, no meu entendimento, que prejudica a falta de missões é a falta do evangelismo. Você tem essa mesma visão, porque nem a igreja, não estou fazendo nem evangelismo, porque é do evangelismo que desperta, até o missionário Adriano, nós estávamos aqui, teve aqui o jovem Adriano, missionário, nós estávamos falando sobre isso, né? E ele falou que o que ele, entendeu, fazendo um evangelismo numa comunidade, ali despertou ele. Ele estava muito nervoso, sabe? Era a primeira oportunidade que ele ia ter em público. E aquilo ali ele saiu bem, então acendeu uma chama de sair pregando. Sabe? Então o evangelismo é que brota, é a semente dos missionários, de um futuro missionário. Como as igrejas hoje em dia não estão se empenhando nem para o próprio evangelismo, o evangelismo deles é mais no marketing, né? Na mídia, né? Nas redes sociais, se preocupar no culto, fazer um negócio bem bonito e apresentar para a pessoa atrair. Você vê dessa forma também a falta do evangelismo local? Eu não só vejo, mas como eu também estou vivenciando isso. Porque, inclusive, meu esposo, né, o evangelista, ele ama missões como a mim, ele me envia, às vezes não pode ir para o trabalho, mas ele me envia. E ele também é líder de evangelismo na denominação dele. E ele passa muito problema, porque ele marca os evangelismos, se é 1 ou 2, muito pouco. Isso entristece ele, porque ele costuma dizer que o evangelismo é como se você, a cada dia, você estivesse restaurando o amor dentro de você. Nós fizemos uma obra missionária no Amazonas que, através da gente, Deus levantou outros... Foi Minas, com o pastor Rogério, isso. Nós fomos em Minas e lá o Senhor nos usou
para trazer, para pessoas levantarem a mão para serem futuros missionários. Pessoas que ali abriram as portas para a gente estar naquela obra missionária. Muito bonito o e trabalho. no culto muito à bom. noite, pessoas se voluntariaram a aprender sobre missões. Apelo missionário, né? A ser missionários. E nós temos visto isso nas igrejas, que a parte de evangelismo está muito fria. O povo não quer. O povo quer visitar a igreja, quer visitar cultos, né? Quer fazer campanhas, mas não quer evangelizar. Mas você não vê uma falta de interesse do pastor também? Que ele não está nem aí também, ele não... Começa isso. Não é? Não, eu vou falar. Assim, bispo, que, por exemplo, na igreja do meu esposo, não. O pastor, tadinho, ele até tenta. Um deles, ele não falta. O outro não vai. Mas ele vai. O pastor vai. Vai, um deles vai. O outro, porque trabalha muito, então não tem tempo. Mas, assim, e a igreja que eu estou no momento, assim, um tempinho lá, a igreja, nós fazemos essa obra. Inclusive, eu moro em Jacarepaguá, a minha igreja é na Taquara, mas nós estamos fazendo um trabalho comunitário nos Teixeiros, que, inclusive, a gente fica ali de frente mesmo, o pessoal descendo fusível, faz um trabalho muito bonito. Fizemos um culto lá ao ar livre, de frente pro tráfego, né? Mas, graças a Deus, o grupo de louvor, ninguém temeu. Nossa. Nós estávamos expostos até receber bala, né? Porque era no final da subida do morro. Mas, graças a Deus, assim, fomos parabenizados, operação. Então, assim, graças a Deus, esse grupo de louvor que a gente está ajudando, que eu estou ali no momento, eles realmente vão. Eles vão. A igreja vai ali. Nos Teixeiros. Mas, no geral, no geral das igrejas contemporâneas, não há um interesse, não há um investimento. Tem igreja que você vai que não tem nem folheto. Quando você vai, você tá com folheto. Não tem folheto. Né? Não tem para evangelizar. Não vai evangelizar, para que vai fazer um folheto Então, com os dias do culto, os horários, né? Essas coisas. Agora não é mais culto, agora é reunião, agora vai mudando tudo, né? E, assim, e a gente fica triste, né? É muito triste. A gente fica triste. Muito triste. Porque isso, a igreja, fica uma igreja, uma água parada, eu costumo dizer que é água parada, né? Igreja que não trabalha é água parada. Uma água que não se move, um povo apostatado ali sentado no banco, com os cultos, né? Enquanto você está evangelizando, Jesus, ele começou os milagres dele quando foi para a obra, não foi assim? Foi assim, foi. A caminhada dele missionária. Ele começou a curar, que os discípulos começaram a ver o poder de Deus. Então, se você quer ver o poder de Deus, muita pessoa se preocupa aí, né? Sim, nós falamos... Vai para a obra missionária, Isso. você vai ver missões, você vai ver milagres. Como o bispo já viu, né? Bispo Deus usou ele para curar um braço aqui, né? Crescendo. Foi verdade. E nós falamos sobre isso aqui, foi uma experiência muito grande, né? De milagre acontecer, você operar, Deus operar milagre através da tua vida. É campo missionário, entendeu? É campo missionário. Você pode fazer campanha, você pode fazer o que for, mas você quer ver, ou quer realizar milagre, né? Deixar Deus fazer milagre, realizar milagre na tua vida. Vai para o campo missionário, tu vai ver, vai ter autoridade, vai ter poder sobre as tuas mãos, a unção de Deus, né? É tão bom, né, Gilson? É tão... Você não fica nem doente lá, né? Às vezes você chega em missões, vai para longe, você chega lá, vai ter alguns probleminhas, chega lá, não tem alergia, não tem dor de coluna, não tem nada. Eu, por exemplo, fiquei 15 dias sem nada, dor de coluna, nada. Nem minha alergia. Eu falei, Senhor, por quê? Porque o Senhor nos restaura, né? Ele nos restaura. Deus nos restaura. E eu costumo, assim, eu queria muito frisar isso nessa tarde. Eu não posso ir, a minha igreja não tem missionários, né? Porque é uma igreja... Então, faça campanha, ajude. Ajude quem vai, envie, né? Quem pode. Aí eu não posso ir, mas eu posso doar. Eu posso ajudar com uma cesta básica. Vai fazer trabalho de criança. Porque o nosso trabalho é sério. Agora, nós vamos estar indo para a Bolívia, né? La Paz, né? E vai ter umas 50 famílias bem necessitadas. Obra com crianças. Obra com crianças. E necessita de uma cesta básica. Do dinheiro nosso aqui dá em torno de R$100 uma cesta básica, alimentar uma família. Lá dá para alimentar uma família com R$100. Um valor não é tão alto assim, né? E as pessoas, às vezes, não investem no... Né? E a pessoa é tão abençoada, a igreja é abençoada. E se Deus está chamando, né? Se a pessoa está vendo essa entrevista aqui,
Deus está te chamando. Ardendo no Deus está te chamando coração. para ser agora, para doar. Por exemplo, eu vou para a obra missionária, eu vou com meu dinheiro, com meus custos, né? É verdade. Tem gente, fala assim, tem gente que usa missões para passear com esse. Não, a nossa caravana, cada um banca, cada um paga, né? Passear. Verdade? Aí se une para rachar, para ajudar outros que não podem ir. É verdade. Mas todo mundo é suado ali, não é? Mete o cartão de crédito, divide. Às vezes abre mão de chegar naquele lugar, de comprar coisas, de fazer coisas, né? Para poder investir na obra de Deus. E é recompensante. É verdade. E vamos lá, você teve uma época, um trabalho bem no sertão do Nordeste, né? Você ficou indo, chegou aí no Maranhão? Maranhão, Pará, Belém, né? E essa experiência tua lá, como é que foi? Foi com criança, você trabalhou? Foi muito boa. Foi muito bom, muito bom. Porque as crianças necessitadas, né? Aí você fala assim, esse evangelho está sendo pregado, não precisa ir não. Olha lá, nós batizamos mais de 12 no mesmo dia no Rio. Batizamos lá numa tem, ceia. Lá tem igreja, para quem fazer? Não tem. Tem lugar que não tem igreja. Que além de batizar, a gente tinha que cear, porque da ceia, preparar tudo, porque a gente ia voltar, né? O lugar é tão precário que você chega lá, você atravessa num barco mesmo, arriscando. Chega lá, você tem que pegar uma moto. Caramba. Pegar uma moto. Aquele chão de terra, né? Isso. E às vezes ainda tem que parar para ir andando um pedacinho para a moto pegar, porque não dá para carregar as duas pessoas na moto. E quando nós chegamos lá, naquele local que nem banheiro tem, você tem que botar a cortina ali, é um buraco. E eu lembro que ali na primeira ceia não tinha nem os ingredientes. Aí tinha um lugarzinho que vendia lá. Quando eu olhei, eu falei, tem um azeitezinho caído ali, tem uma farinha de trigo. E ali nós fizemos o pãozinho da ceia, tinha um suco de uva. Deus é lindo, né? Olha improvisamos. só. E construiu uma igreja lá. Ficou lá a igreja lá, né? Em Mutum. Mutum, no Maranhão. Belém, nós fizemos também em Belém. Mas em Belém já era um lugarzinho assim de pescadores, né? Sim. Foi mais fácil. Uma colônia de pescadores. Não foi tão precário. Mas lá em Mutum foi bem precário. Foi bem precário mesmo, assim, de ter que dormir em rede. Mosquito. Tomar banho lá fora. Meu marido ter que pegar a toalha assim, guardar para olhar. Criança de barriguda cheia de vermes, sabe? Mas tu marcava assim o trabalho, eu trabalho com as crianças. Marcamos 3 horas. Gente, 1 hora já estava aquela criançada toda. Marcava às 3 horas, 1h da tarde já estavam as crianças tudo já esperando já. Aí você pensa assim, eu vou fazer para as crianças. Mas o maior número de almas foi os pais. Foi os pais também, que levaram, ficaram crianças. encantados. E a maioria batizou. Olha então, só. assim, são obras que muito edificante. É edificante, né? Eu não paro, assim. E aí tu trabalhou saúde... Foi lá que você trabalhou com fantoche, lá, o teatro. Para quem não sabe, né, o marido da gente não fala o que é, mas só usa farda, né? Aí lá ele estava de Davi, de Golias, né? Ele te acompanha em tudo, né? O maridão desse, missionário também, né? Ele acompanha. Quer dizer, casou com um missionário com missionário só dá missões, né? Ele acompanha. Ele vai, tira férias e vai contigo, acompanha. Você coloca a roupa dele do teatro, ele acompanha. Eu nem falo, vai fazer isso, acabou. Faz. Henrique é uma pessoa maravilhosa. De Deus, ele é. Sim, ele tem uma sede muito grande. Você vê agora, né? Tipo assim, Bolívia, obra, ele não vai poder ir porque é o trabalho dele. Mas ele, na hora, ele ficou assim, né? Quando ele viu que era Deus, ele não vai. Porque Deus já tinha falado que ia usar ele como meu patrocinador. Falou? Falou que ia ter momentos que ele não ia ir, mas ele ia me patrocinar, ia me enviar. E dizia para ele assim, e tu estás recebendo o mesmo galardão com ela, porque tu está enviando ela. Por isso que ele não se limita a me enviar. Isso é muito, né? É muito bom saber que a família em si, né? Todos têm a mesma visão, o mesmo chamado, que aí combina, né? Marido é minha esposa. A minha esposa também me acompanha, né? A esposa, a pastora Marisa. Fecha junto, né? Ela fecha junto, ela falou tudo, né? Fecha junto na obra de Deus. E essa diversidade sua, eu admiro assim, você, Gilson, assim, toda a sinceridade agora aqui, essa tua diversidade, vamos supor,
Daqui a pouco você tá de um palhaço da Tem nome o personagem do palhaço? Isso. Tem nome ele? Tem nome, não? Não tem nome. Ainda não tem o nome. Não né? tem, não tem. Palhaço pipoca, Ao lugar que picolé. eu vou e vendo. E tu faz, aí as crianças não sabem que é você. Não. Porque você se transforma de uma tal maneira, Viu, né? né? Que eles não sabem, nem desconfia que é você, as crianças. Não, Porque não. você começa a ficar com as crianças desde o começo, depois você separa, vai lá, né? Se coloca na roupa lá, né? O personagem, e aí você vê com um palhaço que as crianças adoram aquilo lá. Eu vou contar um testemunho rapidinho. Eu até não sabe disso. A gente estava no Amazonas, aí eu botei a roupa do palhaço, só que foi tudo improvisado, foi tudo num corre-corre, lembra? Foi aquela... Eu botei um tênis, porque ele era muita lama, um lugar que a gente estava, né? E tinha chovido também, tipo né? lá de Ribeirinho, né? Era muito precário. Então era muita lama, então a gente tinha que trabalhar com tênis. Eu botei o tênis, botei o meião, e botei o palhaço e fiz o trabalho com as crianças. Os meninos tudo felizes. Gente, eu não imaginava como é que uma criança, ali, me achando que eu estava tão simples para palhaço, porque foi tudo improvisado. Mas qual palhaço que vai sair da onde ele estiver, vai lá no meio da selva? Porque ali foi lá no meio da selva. Ali foi uma né? Lugar que a gente ficou cheio de onça, né? Boa Esperança, um distrito bem longe. Boa Esperança. Já chegando em Roraima, no meio do mato, no Aquelas meio da casas de selva. madeirinha, né? Cidade, casa de madeira. Eles não vê palhaço só mesmo, só em revista e no livro. Será? Não, mas deixa eu não tá. Aí, acabou tudo, né? Eu passei as crianças, os meninos de louvor fizeram. Eu só fiz as palhaçadas, que Deus me as palhaçadas. Quando eu fui tirar a roupa, que eu fui me trocar, eu entrei para uma sala, mas eu não me percebi, eu nem moldei. Aí eu fui, troquei, botei a calça jeans, a blusa da caravana, e o tênis é o mesmo. Quando eu saí lá fora, que as crianças estavam lanchando... Ele olhado pro tênis. O menininho devia ter uns 6 anos, ele me olhou, ele começou a chorar e falou assim para mim, eu estou decepcionada. Você... Pô, seu tênis é igual, assim mesmo. Aí a pastora Marisa olhou para mim, a Sleide olhou para mim, e agora... Mas chorava. Uma coisa verdadeira, bicho. Oh, meu Deus do céu. A lágrima desceu naquela Sim, criança. que para ele era um... Palhaço? Olha o teu você tênis, não é um palhaço verdadeiro. Aí eu disfarcei, peguei ele, beijei, brincou, ele foi para lá. Então, assim, eu já vim com essa... Agora já tem experiência, né? Agora vai ter que trocar o tênis. Com uma sapatilha. Vai com a sapatilha. Isso. Porque eu vi ali... Não pode decepcionar uma criança, não pode. Gente, mas a lágrima descia. Ele, Você me decepcionou. Você não é palhaço verdadeiro. Olha. Aí tu pensa assim que tu não tá fluindo, que tu tá fazendo. Nossa, gente, sério, né? como o Espírito Santo trabalha. E vocês ensinam louvores ali? Plano de salvação, ensina sobre Jesus. Não fica brincando só de brincadeirinha, não. É ensino mesmo. Não. É um evangelismo infantil. Preparado para isso, é isso? Isso. É isso mesmo? Inclusive, lá onde a gente estivemos ali na igreja do pastor Rafael, no pastor Liliane, você viu que ali Deus não só usou para as crianças, mas para ministério. Para ministério infantil. Deus Despertou, fez um né? mover enorme. Despertou. Naquela outra também, que foi essa que é a cidade mais simples, naquele pastor que nós ficamos naquela casa, ali tinha ministérios que pessoas tinham desistido desse ministério infantil. E Deus ali trouxe de volta, reativou. Pessoas Muito que estavam importante. desempregadas, o marido desempregado, desviado. Ela voltou para o ministério, o marido aceitou Jesus, ganhou seu trabalho. É muita Então, bênção, né? A obra flui, né? Flui. Muito. E tem apelo infantil? Tem? Como é que é? Tem, plano de salvação. Tem plano de salvação. Inclusive, tem Eles muitos entendem vídeos muito nossos bem. Aí aceitando confessa Jesus Jesus como Salvador, mesmo sendo criança. Isso. Porque já começa a profetizar. É claro que vai chegar uma hora, eles vão ser adultos, vão crescer, né, um entendimento, um jovem, no caso, aí ele vai tomar sua decisão, se vai continuar, E aquilo vai se vai ficar batismo na ou mente, não, né? Aquilo fica guardado na Fica memória, guardado, né? Fica. A infância dele praticamente vai ser na igreja, né? Vai ser outra infância, diferente dos colegas, né? Com certeza. Porque a caravana, Deus escolhe, Deus leva cada um com a sua função, né? Cada um tem a sua função ali. E todos que vão são vasos, né?
São vasos para serem usados. Agora, quem vai dar a direção ali, o destino, é o Senhor, é o Espírito Santo, né? Conforme mesmo em missões, eu fui e não imaginava, assim, que ia ser uma coisa tão... Pastora Marisa, Sleide, a gente ali... Eu não sou muito de dons, de enfeite, de... Mas Deus já levou elas que... Eu só sabia... A minha parte era fazer palhaçada e orar. E pregar e fazer aceitar Jesus, Quer né? dizer, você vê que E todo pedir. mundo pode fazer alguma coisa, não pode? Pode. É só querer, né? Ah, eu não Só sei, querer. eu não sei ser palhaço, eu não sei ser... Não. A questão não é Não. saber. Chegou Não. lá, vai ter alguma função para ter. Isso. Não é isso? O Espírito Santo, ali na hora, ele vai arder, vai queimar no coração e tu vai ser voluntário para tudo, né? E aí, é isso que te enche teu coração. Se você chega num lugar assim, aí você, no instante, se descobre como ser útil naquele lugar. Porque você já teve nos asilos, né? Pessoas. Aí você começa a pentear os cabelos das velhinhas, você começa a fazer. Cantozinho da harpa. Você brinca com elas. Cantozinho da harpa. Oh, meu E Deus vou do ali céu. fazer um culto, faço um culto mesmo para elas, porque o meu culto é para Deus, né? Então, independente se tem um Michel Louvor, não, eu estou fazendo para o Senhor. Então, ali as senhoras ficam ali, ó. Então, Eu esse amo. teu chamado pode ser criança, pode ser uma pessoa Qualquer um. bem idosa. Qualquer um. Ué, meu negócio criança, mas agora eu tô com adolescentes. Você tá com adolescente Tô com agora. adolescente. Mas Deus sempre falou para mim que eu e Henrique, nós somos itinerantes. Deus nos coloca onde Sim, precisa. sim. Até o bispo já entendeu Sim, isso, né? claro, com Aonde certeza. Deus quer usar a gente está ali. Basta a gente Ser orar, se útil. aperfeiçoar e fazer o melhor. Porque a obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Não pode. Não pode. Não pode. E aquele negócio de depois faz, nunca faz nada. Não, vamos Eu não fazer, penso vamos fazer, assim. vamos fazer, né? Tem Isso. um pastor, tem ministério que é assim, sempre deixando para depois, deixando para depois. É difícil, Deus né? tem, ele chama, né? Ultimamente agora, não sei se eu falei pro bispo. Ah, falei, né? Eu tive numa casa de uma prima minha, que ela tem um filho, meu primo é autista, e eu tava quase 2 anos sem ir lá. Porque houve problemas de família, algumas coisas do passado dela lá. E eu fui. Eu falei, vou lá. Fui meu esposo, minha tia não era cristã. E eu cheguei lá, eu levei para comemorar com ele, né? Até das crianças, levei algumas coisas. E o principal foi que, na hora, eu falei assim, você me permite de eu orar por vocês? Ela falou assim, lógico, Gilson. Aí, deixou eu orar. Eu orei por ela, pelo esposo dela. E eu senti de orar por aquela meu primo, que tem 7 anos, né? E quando eu fui orar por ele, eu orei assim, como se numa alegria, num amor, que quando eu olhei, eu vi aquela criança chorava. Ele chorava, ele chorava, ele chorava. Quando eu acabei de orar, ele saiu do colo da mãe, que ele estava no colo da mãe orando. Aí ele falou assim, mãe, eu senti uma emoção, uma coisa tão grande quando a minha prima me orou. Eu tô com vontade de chorar. E comecei a chorar. É A tremendo, minha prima né? ficou assim, ó. É tremendo. Dali eu entendi o mover do amor, né? Movendo. Do tão Espírito importante. Santo. E está faltando muito hoje, De você né? também se preparar. Você tem que se preparar. Tem que se preparar. Você vai para missão. Tem que se Gente, preparar. as Seja campanhas lá qual for, missionárias é uma evangelho. semana que eu faço de jejum. Um evangelismo sequer. Vou distribuir um papelzinho. Eu tenho relato aí. Relato para o pastor, um evangelista, ele pegou. Vou evangelizar agora. Pegou os folhetos, saiu, chegou cedo do culto. Aí eu falei, rapaz, mas não é assim, não, aqui. Olha, pra quê? Ele foi dar um panfleto para uma jovem, né? A mulher pegou, amassou o folheto assim, fez aquela bolinha de papel e Meu Deus. no nariz dele. Ele se levantou, rapaz, ele se levantou de uma tal maneira, aí a sorte eu fui atrás dele. Olhei para ele assim, quando ele me viu, aí eu fiz assim, ó. Não. Eu fiz assim, não. Aí ele se acalmou assim, porque ele ia agredir, ou sei lá o que Olha. ia fazer, ou falar alguma coisa, ia reagir. Aí, eu me lembro muito bem, isso já faz muito tempo. Ele voltando comigo para a igreja, aí eu falei assim, você compreendeu como é que não é tão simples Não é assim? assim. Aí, não, agora eu entendi que realmente é um mundo espiritual. É o preparo. Tem que Nós vemos o preparar. exemplo de Jesus com os discípulos. Ele primeiro preparou os discípulos. Ele pegou os discípulos andaram com ele, não foi assim?
Foi. Você viu que aqueles discípulos, daquele jovem demoniado, eles não conseguiram. Não tava, isso. Não conseguiram. Ele ainda falou o quê? Oração e jejum. E o pai do garoto falou assim: ó, teu discípulo não conseguiram, Não né? Quer dizer, conseguiram. fez papel feio aí. Verdade, verdade, verdade. Então nós temos que missões, Se preparar, né? evangelismo. Nossa, é sério, né? Tem que ter uma não é brincadeira, separação não é para ver o passeio. poder de Deus. Não é passeio. Não. Não é, não é. Não. Porque no mundo espiritual há um levante muito O grande. inferno se levanta, Você falou né? uma coisa logo no começo, e realmente acontece, Deus cuida, mas muita cilada, às vezes, nos ataca, nos acontece. Né? De pneu furado do carro, você ficar no Vigilância. sol lá, ficar a noite toda, tem que dormir no aeroporto, tem que dormir no. Isso. Né? Já teve um caso que a gente tivemos lá no Equador, que o pastor ficou tarde, não dava para voltar mais para ir para outra cidade, tivemos que dormir lá. A casa do pastor era pequena, né? Assim, não dava, eram 15 missionários, não ia caber todo mundo. Então uma turma ficou assim, ó, uma turma dorme aqui, pela sala, pelo chão, pela varanda, e outra turma vai dormir na minha empresa. Aí os garotos mais jovens, né? Foi dormir na empresa. O Adriano foi da empresa também? Não? No Equador? Aí o pessoal foram. Minha empresa, é a empresa dele, né? Então vamos lá. Aí o pessoal foram, eu fiquei na casa, aí eu, Bispo Eduardo. Você sabe o que era a empresa dele? Uma funerária. Cheio de caixões. Opa! Os garotos, quando chegaram lá, aí, meu Deus do céu. Se eu tivesse Eu não vou dormir, mas era muito. Era uma distribuidora, era uma coisa grande, tinha muito Era. caixões, tudo que é tipo, né? Caixão colorido, preto. Rapaz, mas não tinha nenhum defunto. É claro que ali não era lugar de guardar, né? Nenhum cardápio. Aí muitos não conseguiram dormir. Aí no dia seguinte foi a encarnação, né? Isso, eu ia Vai, levar aquela brincadeira, porque o missionário ele leva tudo na parte boa. Você não pode. Entendi. Você tem que ser Caleb. Quando você vai dar o relatório, porque a gente não fala muita coisa ruim de missões. Pelo menos eu procuro não falar. O meu relatório sempre é positivo. Né? Igual o Caleb, o nosso relatório tem que ser o que Deus fez, como é que foi, o que operou, Estimular as o povo, almas, né? Como as almas, tá me entendendo? o Caleb fazia. Passei mal, comi uma comida estragada, passei mal, não sei o quê. Falei de comida estragada. Como é que foi a tua experiência lá na Venezuela? Na Venezuela? Na Venezuela, eu sei que você foi para Venezuela, foi uma missão, e tu ia aproveitar que era teu aniversário de casamento. Não, era nossas férias. Era férias, né? Henrique, Tudo programado. A gente sempre tirou o dinheiro das nossas férias, que é para viajar, a gente investe em missões. Sim. Aí você ia aproveitar e ia lá para a Ilha de Margarita. Isso. Ia tirar, né? Vou tirar Eu uma falei, semana. Henrique, eu quero ir lá conhecer essa Margarita, que diz que era o Você segundo é o Caribe, Henrique. né? Você é Diz Henrique. que é muito bonito. É muito bonito lá e tal, é né? uma... Aí tu foi e pegou lá. Ficou em Manaus, Isso. fez missões em Manaus, né? Passamos em Belém rapidinho, né? Isso. Depois fomos para Manaus. Roraima, né? Depois Depois de Roraima. e- Roraima, Boa Vista, Roraima. Isso. E aí fomos para Venezuela. Né? Isso. Chegamos na Venezuela. O que aconteceu que você não chegou à Ilha de Margarita? O que aconteceu? Não, então, a gente tinha separado o dinheiro para ajudar na obra missionária, para comprar as quentinhas, não foi? Foi. Tudo preparado ali. Aí eu falei, Henrique, esse dinheiro aqui é pra gente fazer, depois a gente, normalmente na caravana, vai ter uns 2 dias, 3 dias, a gente, né, para conhecer a cidade. Sempre isso, separamos 2 dias, 3 dias pra para descansar e isso, conhecer a cidade, recompor, né? né? Pra o obreiro. Aí Que a até então, antes, é só trabalho. Só, todo dia, de manhã, tarde e de noite. Eu que sei. Chega a cansar. Cheio de afta. Aí nós guardamos o dinheiro e falamos assim, então a gente agora vai para a Ilha de Margaritas. Só que chegando na Venezuela, A realidade. compramos a cesta básica, fizemos o trabalho, conhecemos vários casais de pastores, né? Pastor Hamilton, Sim. né? Ali. E por último, foi a missionária Cláudia com o pastor César. César.
E nessa época, as pessoas estavam, as mulheres estavam até desmaiando de fome. Por quê? Porque deixavam de comer para dar para os seus filhos, para dar para as pessoas, para quem estava precisando mais. Quando eu olhei, que eu vi que aquela cesta que a gente deu foi bênção, foi tudo, mas Ah. podia ter mais. E faltou gente também, né? Faltou. E aí a missionária Cláudia falou: a gente podia fazer um sopão aqui, aquela comida bem caprichada, né? É. Aí o meu esposo, ele já tinha falado comigo, porque, assim, graças a Deus, nós temos as mesmas visões. Eu Muito falo bom, assim, muito Henrique, importante você isso. gostou de alguém, eu gostei. Ele quer abençoar, ele já fala, eu falo, amor, pensei a mesma coisa. Aí ele falou, amor, o que você acha? Você queria aí de você pegar esse dinheiro e a gente pegar e doar para fazer as sopas, Virou ação virou social. sexta de missões, né? Aí eu falei, amor, eu também pensei nisso. Ele, vamos doar? Vamos embora. Então, aí eu pensei, gente, como é que eu poderia, né? Tá lá na Ilha de Margarita, no hotel, lá comendo, lá bebendo, sabendo que tinha camarãozinho pessoas ali caindo na de beira da fome. praia. Isso! Como é que ia acontecer? Não tinha Como é como. que pode? Quem tem o coração em Cristo Eu não trouxe, consegue. eu não trouxe nada da Venezuela, nenhuma roupa. Para não dizer que eu trouxe uma plaquinha, que foi o que meu dinheiro sobrou, que até hoje fica na minha porta, no apartamento lá, né? É, Venezuela. Em espanhol, Deus benzinga. Foi só, eu não comprei nada, não usei nada. Se disser que eu tenho uma roupa, um presente, eu falei, a gente não tem nem presente para trazer, porque eu dei foi presente lá para quem precisava. Então, assim, o dinheiro foi revestido em missões mesmo. Foi em missões. Eu sempre conto o teu testemunho. Eu Vai sempre acabar, falo vai isso. trazer, vai acabar? Tu foi, aí tu fez a obra, já estava feita a obra, né, em vários outros estados aqui no Brasil. Foi para Venezuela para fazer a obra, fez a obra, aí você tinha todo o teu direito de ir lá fazer teus 5 ou 4 dias, 4, 5 dias lá na Ilha de Margarita, comer um camarãozinho frito, né? Isso. Mas tu não, Diz que tinha os hotéis como é que eu vou vendo, sabendo que Não tem tem como. pessoa passando fome? Você abriu mão daquilo. A última agora no Amazonas. Quando todo mundo foi para a cidade de Léder, eu não tinha dinheiro para ir. Por quê? Porque eu investi tudo nas crianças. É verdade. Foi das crianças, naquela cidadezinha lá. Eu, pastora Maria, a gente começou a comprar. Eu falei, gente, meu dinheiro que tá aqui, meu Pix tá aqui. Comecei a jogar para comprar os refrescos, suco. Quando eu caí na real, Mas que as crianças gostam, né? É necessário. É necessário ter um refresco, um suco das Isso! crianças, biscoitinho, pipoca, tem que ter, né? As crianças adoram, né? Com certeza. Né? Igual agora para Bolívia. Você faz planos, né? Agora, isso aí, você vai comprar, que não chega lá, é tudo diferente. Porque quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele que guia, ele que... A Bíblia faz que o coração do homem traça um monte de planos. Mas na hora certa a resposta vem de Deus e faz isso, acabou, para que tá feio, e faz a obra, né? E faz a obra. E aí você, nesse intervalo, lá na Venezuela, você foi comer um hambúrguer. Hambúrguer. Oh, meu pai do céu. Gente. Aí por isso que eu falo, às vezes acontece. Mas Deus está no controle. Entendeu? Tudo é permissível de Verdade. Deus. Até porque eu vejo. Nós temos. Quem é missão? Quem é missioneiro? É missioneiro lá, né? Lá é missioneiro em espanhol. Quem é missioneiro, ele tem essa visão. Tudo que acontece, você fala, ficou de sair, o carro não veio, porque não era para ir. É. Ela ficou mais ou menos 3 dias lá no hotel, porque estava passando mal, deu uma infecção alimentar. Porra, terrível. Foi mesmo. E mas nós sempre olhando, sabe o quê? No lado positivo. Deus deixando ela guardada, porque se ela saísse, poderia, que lá é perigoso também. Naquela época, lembra? Muito perigoso, Estavam né? invadindo aquelas garagens que vendia café. Eles invadiam, né? Invadia tudo. E lá. a gente estava com mochilas, que lá o Bolívar, né, a moeda lá, era mochila. Pra comprar. Andava com mochila de dinheiro. Olha só, meu Deus. Eu pensei que eu estava na grande tribulação. Gente, eu tenho dinheiro, mas não tenho o que comprar. Não foi? Não tinha o que comprar. Tudo falido, lembra não? A gente comprava saquinho de café de sacolé, saquinho de... Não lembra, Como é não. que pode, né? Olha... E aí você ficou 3 dias passando mal, né? Mas Deus te curou, Deus te cuidou de você. Foi, eu lembro que a gente estava indo para mim. Mesmo assim, eu fui com vocês, né? No último. Aí quando nós chegamos lá naquela igreja, eu lembro que eu ia na rua, eu tava com o cabelo maior que esse enorme, aquele cabelo, eu
na rua. Eu perdi até a graça. Eu lembro que eu cheguei numa feira de ervas, que é aquela feira que a gente fez compras, aí eu não sabia falar espanhol, aí eu falava assim pro pessoal, pegado babo. Aí todo mundo entendeu, me deram uma garrafada, aí que eu tomei aquela garrafada foi que me levantou, né? É bom lá, para aquele lado é isso, né? Lá Aí tem eu- mais erva Eu lá. apontava pro fígado, eu... Aquelas... E Henrique, O Henrique no hotel, no piririri, de volta no banheiro. Ai, gente. coitada, Mas rapaz. valeu a pena, Mas né? valeu a pena, nós. A gente Valeu. ganhamos muitas almas para Jesus ali. Eu lá ali na... Lembra na aduaneira? Eu missionário, eu lá no meio do que os caras tudo com água, eu rindo, brincando. É. Tu tá rindo, eu missionei, eu tô missionei pra... Ela é brincalhona, assim, Tô. mesmo. Ela é assim, no meio do exército, Não é? com os fuzis todos ali, eles rindo. Tranquilo. Eu só missionei. Aí a menina, ela riu. Eu acho que é porque o sotaque brasileiro, né? É igual com em Manaus certeza. também, né? O pessoal ficou encantado com o meu sotaque. Dizem que eu tenho um sotaque muito forte, carioca. Eu não vejo isso, né? Tem, eu lembro, tem. o pessoal, o pastor Rafael, você tá carioca, eu ficava rindo. E a mesma coisa na Venezuela. Eu falando né, brasileiro, e eu imitando, que eu não sabia falar, missionei, e rindo, e eles tudo rindo ali, que a gente tem que pegar, né, a carteira, mostrar a identidade, né? E esse aqui preocupado, né? Olhando na minha cara, bicho, né? Deixa comigo que eu resolvo aqui. Deixa eu Vai, encontrar. vai andando, vai andando. Lembra da Pepita, né? Deus abençoa até aquele rapaz, né, com a gente. Foi Verdade. bênção, Foi bênção, né? muita bênção. E vamos lá. E agora a Bolívia, né? Uhum. Como é que tá os preparativos para a Bolívia? O preparativo eu tô me cuidando porque eu fui fazer uma É uma 4 arte, né? mil. Na academia. 4.150 metros de altitude Altura. do nível do mar. 4.150. É o Passo. A cidade pertence a La Paz, né? Um distrito de La Paz. Só que La Paz está a 3.900 e é o Passo onde nós iremos ficar um bom tempo. E o trabalho maior vai ser lá. É 4.150. Temos que estar preparado mesmo, porque realmente... em Quito eu passei mal. Em Quito, foi em Quito, eu no aeroporto. Soltei do avião no aeroporto, já comecei a passar mal. Às vezes a gente sobe a Serra da Granja do Jacarepaguá. Já Não sente, né? Já sente, né? Eu vivo sentindo aqui da Serra. Agora, da imagina Granja do a Jacarepaguá. 4.000 metros. Então, realmente vai ser um desafio, né? Muito, Aí né? uma pessoa já veio falar comigo essa semana passada, veio falar assim, pô, mas por que tem que ir tão longe para... É eu falei, aquilo que a gente estava falando. Ele perguntou, por que você tem que ir tão longe para fazer essa... Ó. falar de Jesus? Não, que a pessoa não é evangélica, né? Eu falei assim, porque não tem ninguém para falar lá. Mas não tem nem nada, alguém perto de lá. Tem. É evangélico ou cristão? Tem. Então, só que ela talvez não está falando, talvez ela não quer, talvez ela não foi chamada. E eu fui chamado para ir lá. É um chamado. As pessoas têm que entender que missões é chamado. Mas as pessoas não vão, não ajudam e ainda critica quem vai. Né? O ruim é isso, né? Tenta desestimular, né? Tenta parar. É como se tirasse aquele pique, né? Mas, quando a gente já tem a missão no sangue, não adianta, não. Pode vir que for. Pode vir que for, pode falar vir o que for. E você vai trabalhar com criança lá também. Né? O projeto é esse. Já tem um projeto com criança. Isso. Parece que vai ter bastante criança. Inclusive, assim, foi uma resposta de Deus, que esse ano chegou o Dia das Crianças. O Espírito Santo colocou no meu coração que eu fizesse um trabalho com crianças. Crianças internas, orfanatos. Eu comentei com o bispo, comecei com o pastor da minha igreja. Só que eu comecei a ligar para tudo que era orfanato, tudo que era lugar que tinha trabalho com criança e não conseguia. Já estava agendado, já estava isso. Aí eu falei, Deus, o Senhor me mandou trabalhar. E eu falava assim, o Espírito Santo falou assim, eu não quero trabalhar com crianças na igreja, nas ruas, porque essas crianças, elas estão tendo um livre acesso de ir buscar Jesus, de ter os seus presentes. Verdade. E essas crianças em orfanatos, ela depende da gente, como os asilos, os idosos. Depende da gente levar fé até eles. Levar amor. Eles não estão soltos, eles estão dentro de um recinto. E eu comecei
E se ninguém for lá, não vai ter acesso. Comecei a chorar, eu falei, aí acabou o Dia das Crianças. O trabalho não foi feito, o orfanato não foi aberto. Comecei a chorar, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor sempre falou comigo e me deu resposta. A resposta foi o quê? Aí quando o bispo ligou, pô, Lívia, aonde que é o trabalho? No orfanato? Olha, Deus. Aí quando meu marido falou assim, amor, nós temos uma viagem marcada para maio, para João Pessoa, que meu filho está morando lá. São 2 passagens de avião e fora do meu Allzinho, do meu Yorkshire, que também paga. Olha a despesa. Meu marido falou assim, amor, mas não tem outra pessoa para ir? Pô, cheio de despesa. Quando o bispo falou que era questão de internato, orfanato, Henrique olhou assim, a lágrima, mas ele vai. Vai que eu pago a passagem. É Deus. É Deus, Não é Deus? É Deus. Muitas experiências você teve, muitas. Eu acredito aqui, né, que você tem história para contar. A gente ficaria aí 2, 3 dias ouvindo história. E é tão bom. Depois ajuda um montão de missionários. Até às vezes a gente se reúne, né, numa igreja, num evento, numa festa. Aí cada um conta uma coisa. Outro vem da onde? Eu vim na Bahia. Eu tô vindo do Amazonas. E aí começam a contar uma coisa, outro contar outra. É uma reunião de informações. As suas experiências, assim, que marcou a sua vida, uma experiência que você teve em missões, é claro, né? Que marcou, assim, foi forte. Assim. Olha, a experiência que eu tenho de missões, que marcou muito também, não foi nem agora, foi na época um pouco mais atrás, né? Alguns anos atrás, com meu falecido marido. Nós fomos para Minas e nós ganhamos o... Como é que é o nome daquele que leva as estátuas, que é o principal, junto com o padre? Que faz as procissões, né? Eu não sei. Tem um nome no catolicismo, né? E a gente ali numa cidade pequena, Deus ali... Eu lembro que a gente começou a rodar, e nós ganhamos praticamente, assim, muitas almas para Jesus naquela cidade. Inclusive esse, que era um que levava as procissões... Que era tudo, ele largou tudo, se converteu ali. Largou a igreja todinha, olha. Largou tudo. O padre não quis saber de vocês, então, né? Não. E agora, no Amazonas, uma coisa também que eu tô contando os testemunhos, né? Mas eu tô soltando, né, devagar, porque é o que vem na memória. Não precisa ser em ordem, não. Isso. Quando no último dia que nós ficamos em Manaus, nós ficamos no centro, ficamos naquele hotel. E nós, da caravana, a gente ia comer, lembra? Naquele restaurante. Procuramos restaurante. Rio Negro. Rio Negro, isso. Rio Negro. E o que acontece? Como nós éramos mais 15, né? Para chegar no lugar para comer, era muito complicado, porque ninguém estava esperando e já chegava no horário. E nesse dia, nós entramos num prédio que era considerado vários andares só de restaurante. E esse último andar, até era para ser o melhor, o mais conhecido, era um restaurante que ele abrangia, né? A visão toda, né? Muito bonita, das balsas, das barcas, do centro de Manaus, a cidade turística de Manaus, né? E nós paramos lá. E a dona lá, ela nos recebeu e ali ela... Ela ficou alegre quando viu aquele montão de gente para... Era triste, estava vazio, sem vender nada. Vou explicar. Era um prédio que tem vários andares de restaurantes. Só que como ela pegou aquele restaurante, assim, no corre-corre, que teve que parar na mão dela, ela não estava com muita verba para investir. Então, aqueles restaurantes, eles pagavam aqueles rapazes para ficar lá fora, para distribuir os folhetos e trazer os clientes. Então, vamos comer, subia. Ela não tinha. E nesse dia, como era uma caravana, nós fomos em vários andares, já tinha passado o horário, ninguém nos recebeu. Já acabou, blá, blá. E sobrou lá em cima. E nós subimos. E nisso nós subimos, ela ficou muito feliz, ela tentou, ela só pediu a gente depois que nós... Eu lembro que o bispo Eduardo, ele pegou o telefone do contato para avisar o dia que a gente ia comer lá para separar tudo, lembra? O bispo também. E nós começamos a ir almoçar já naquele dia sempre lá. No último dia, que era o último dia do almoço, começamos a conversar com ela estava afastada. Aí eu lembro que eu tenho uma mania que eu vou profetizar. Eu entro numa loja... Ela estava afastada. Até Jesus foi lá buscar ela lá em cima daquele terraço, né? Aí vamos orar por você. Todo mundo começou a orar.
E ela expôs a situação dela, que ela estava quase desistindo, que ela pegou aquilo ali, mas estava vendo muita dificuldade e muito triste, estava afastada. E nós ali, a caravana toda começou a clamar, profetizar em tudo que é canto do restaurante. Viemos embora. Ela voltou a Jesus. Viemos embora. Voltou, viemos embora. Passou mais ou menos 1 mês ou 2 meses, eu peguei o folhetinho, que é o telefone, o WhatsApp do restaurante, botei na minha mochila, vim embora, guardei em casa. Eu estava arrumando minhas coisas lá no meu quarto, quando eu peguei meu REC, assim que eu abri, eu falei, vou saber como é que ela tá. Adicionei, fui lá. Gente, assim, foi uma notícia muito linda. Ela falou assim, irmã, depois que vocês estiveram aqui, o restaurante agora Meu tá fluindo. Deus! Oh, papai do Tá céu. fluindo. Que Os clientes isso? estão entrando. Oh, assim, meu Deus está pai, fazendo que coisas coisa. novas nesse E lugar. ela Eu fez até um preço, postei no grupo. ela fez um preço especial até, Foi. porque vocês são missionários, não posso cobrar Foi. o mesmo preço. Foi. Né? Ela mesmo com dificuldade, ela cobrou mais barato ainda pra gente. Porque vocês não são qualquer um. Isso. E ela depois, ela sempre falava com a gente, depois começou a falar com a Sleide, e só contando o milagre que Deus fez ali, né? Milagre. Deus restaurou aquele Milagre, ambiente. E milagre. e olha, uma vista bonita, um restaurante bonito, um lugar bonito. Bonito, Né? Muito é. bonito. E uma coisa muito forte também foi a gravidez, né, da pastora, né? Da gente estar ali, né? Pastor Liane, né? Da pastora Liane, Pastora o pastor Liane. Rafael. Pastor E Deus Rafael. levar a gente ali para Quantos anos? profetizar. 13 anos? É, muito 13, né? 14 anos, né? Sem E poder agora o neném tá para engravidar. nascer. E você vê assim um milagre que Deus Os missionários fez. profetizou, foi um ato profético, né? E dali né, ela se formou, fez cursos. E o trabalho com criança. Ela botou lá que ela empolgou foi ela. eleita do Conselho Tutelar. Olha como é que Deus fluiu foi- o trabalho com criança, né? Que eu falei que o trabalho não é só as crianças, adultos se também. candidatou e foi eleita ao Conselho Tutelar. Deus, lá, assim, agiu muito, muito ali naquela viagem. muito forte. E né? assim, se eu for contar realmente os testemunhos, porque o maior testemunho para mim é salvação de almas. É claro, não tem Pra o que mim, falar. Esse Porque os milagres acontecem, mas tem muitos que querem. A bênção, mas não gente- querem o dono da bênção. os 10 leprosos da 9 foi voltou. milagre, teve aí. Os 9 foram embora. Então, o meu Que maior adiantou, milagre é ver né? almas se rendendo a Cristo. O melhor foi o outro, né, que voltou. Isso. E- O maior milagre é Hoje salvação você de almas. ganhou uma salvação. Aí você fala assim, você vai nessa caravana, mas Deus ele leva para restaurar, Deus leva para reavivar ministérios, Deus leva para edificar aquela cidade, como foi lá, né? Em várias cidades, né? Várias que a gente cidades. passou, ministério que estavam... Muito ministério. O maior testemunho também, como é o nome daquele pastor daquela cidade, Boa Esperança, né? Boa Esperança. Né? Que eles estavam orando, fazendo uma campanha Há 8 de meses. madrugada, Sim. para que Deus enviasse, né, o renovo, Um o renovo, avivamento não sabe pra de animar. onde. E ele começou a chorar, falou assim, eu jamais pensava que ia vir do Rio de Janeiro, Olha, do pessoa Rio. do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Minas, Bahia. Oi. Era uma mistura só, rapaz, né? Minas, São Paulo. Minas, São Paulo, Bahia, e aquele grupo de E ele pessoas ficou pá, assim, no extasiado. meio da selva. Rapaz, E também edificou a nossa fé, né? com certeza. Edificou a nossa fé. Com Porque certeza. você vê que você estava ali porque foi feita uma oração. Aquele homem ele orava de madrugada, pedindo para que enviasse, né? O socorro, o avivamento sobre aquele lugar. E você escutar. Isso é um milagre, gente. Muito milagre. Milagre é resposta. Resposta de oração. Né? A caravana passa a ser resposta de oração. Nós chegamos, tem lugar que nós chega e a expectativa das pessoas é tão grande que isso também gera fé. Ai, é muito lindo. Porque eles não esperam, bom, agora na Amor. Bolívia, eles estão esperando uma expectativa tão grande que eu tenho certeza que vai gerar milagre, dom de maravilha, vai ter muito mover de Deus. Aquele Porque irmãozinho que doou a casa dele, né? Ele saiu da casa dele para a caravana ficar. para ficar. Mas ele saiu, doou, ficou em outra casa, mas ele ia todos os dias de manhã que ele queria estar junto com a gente lá, participando daquela caravana. Aí ele fazia o café da manhã, ele limpava, a gente estava lavando louça, irmão, sai daí, meu moleque. Não, para mim está sendo uma honra. Uma honra. Estar aqui Meu com vocês, Deus do céu. gente.
Aí Não tem foi, preço. aquele também que foi caçar também para pegar a paca pra gente comer. Então vocês isso. têm que comer uma caça, não vai sair daqui sem comer uma Oh, caça. queria Ainda pegar bem- o macaco pra gente É, comer. eu ia falar, ainda bem que foi a paca, ele queria pegar o macaco, ele não conseguiu pegar o macaco para comer, né? E aí não foi uma paca, né? Ainda bem, né? Isso. Então, que as pessoas possam seguir esse canal, possam doar, possam ajudar, porque essa obra realmente, eu falo porque eu sou muito rígida com as coisas de Deus. Eu acho que com a obra de Deus não se brinca, porque o preço depois você presta conta. O projeto Por isso que eu sigo essa internacional, caravana. o projeto internacional Missão Betel tem a diferença dele de outras juntas. Não é que a questão de ser melhor ou Ninguém se pior. dá bem em nada. Ninguém aqui está Tira comparando nada. Mas pelo serviço prestado e pela visão que o projeto Isso. internacional Missão Betel tem, né, de uma coisa mais contemporânea, Com né, muito mais certeza. contemporânea. Porque a maioria das juntas missionárias as tradicionais, elas estão mais para implantar a igreja. Está errado? Não, claro, tá certo, como nós também fazemos. Mas tem lugares que tentaram implantar e desistiram, não deu certo, e abandona o missionário no campo de... Nós temos aqui, então vamos trazer um aqui, né? Vai estar aqui Entendi. conosco aqui, pastor André Cruz. Ele foi abandonado. No campo de Tenho orado missões, muito isso pra ele, ele, obrigado. mulher, filhas, Missionários abandonados. abandonado. Não deu certo, não. A igreja Beleza, envia, beleza, valeu. esquece. Tá. A igreja envia e depois acabou o recurso, não tem mais, meu irmão. Você vê? Olha só. Então, o projeto internacional Missão Betel, ele pega, se ele souber que tem pessoas em campo passando nessa, ou estão querendo até voltar, né? A intenção é que não volte, a intenção é que fique, mas com apoio, né? Com estrutura. Verdade. Né? Por isso que a nova visão de missões que o projeto internacional Missão Betel aplica porque às vezes sai caro você manter realmente um missionário no campo de missões. Dependendo do país, dependendo do lugar. Tem lugar que não tem. Tem lugar que, no interior, no sertão do Piauí, né? O pastor, eu agora esqueci o nome dele, o meu conhecido, meu amigo, ele falou, você tem que ter dinheiro não somente para o missionário, não só para o pastor que está lá em missão, mas para ele ajudar as pessoas, porque as pessoas vão todo mundo lá pedir. Vai todo mundo lá pedir na igreja, lá na igrejinha, lá pedir. Porque não tem, quer uma ajuda. E aí? Ele tem que ter para ele e ainda tem que dar para os outros também. Olha só. Então, a visão nossa que você manter um missionário no campo de missões, dependendo do campo de missões, sai caro e talvez você não vai depois manter por muito tempo. Você vai quebrar, você vai... Isso, né? entendi. Então, qual é a visão agora? É uma visão bem contemporânea. Pegar alguém do próprio local, de lá mesmo. Não precisa enviar alguém, mas enviar alguém para lá, para capacitar dali mesmo, local, um nativo, um morador. Ele é capacitado, até a gente até traz para o Rio de Janeiro, ou traz para outro lugar, capacita ele e deixa ele lá, sai muito mais barato e sai mais ordenado, porque ele já sabe a necessidade, ele é de lá, ele sabe a necessidade, ele sabe como é que resolve, ele sabe como é que... Tá me entendendo? Isso faz uma diferença muito grande no projeto de missões. Porque os nossos projetos, eles são todos bem elaborados. Ninguém diz assim, vamos fazer missão agora vamos para a Bahia, qual cidade? Escolhe uma cidade. Não é assim. Assim, né? É verdade. Primeiro que não pode, nem no mundo espiritual. Né? Tem que obedecer à vontade, né, do Senhor. Se o Senhor vai falar assim, você vai para o Iraque, até agora não mandou, né? Graças a Deus, né, eu recebi um convite para ir para o Paquistão. Risco de vida. Mas eu recebi um convite de um pastor de lá. Não foi um convite de Deus. Está com medo? Não, porque não foi Deus que falou até agora. Mas se Deus falar,
Eu vou ter que ir. Assim, eu fui para a Índia. E fui para o sul da Índia, que era lugar bem fechado. Lugar bem também, não podia nem andar com Bíblia na mão. Meu Deus. Né? Então foi uma coisa assim meio fechado, tá, Gilson? E você sabe disso. Então, o projeto Internacional Missão Betel, ela tem essa visão contemporânea, essa visão nova, que facilita e faz alavancar alguma coisa. Né? Nós tivemos, você soube o pastor William, nós tivemos na selva da Goiânia Inglesa. Tu se lembra disso? Lembro. Então, nós tivemos lá, na selva da Goiânia Inglesa, e foi, assim, muito marcante, porque Trabalho bem forte, nós né? abrimos, a igreja está lá, tem uma igreja funcionando lá. Glória. Ah, é de quem é a igreja? Não sei quem vai ficar com a placa da igreja. Essa aí seria o menor do menor dos interesses de saber, né? Glória. Porque eu fui para estabelecer, implantar uma igreja. Se ia ser Betel, se ia ser Assembleia, se ia ser Batista. Só Deus que vai saber. O negócio é fazer o que Deus mandou fazer. Nós abrimos uma igreja, é o reino. É o reino. E ali, uma igreja da Venezuela, acabou que nem foi no Brasil, da Venezuela, assumiu e está lá a igreja lá, funcionando, cheia. De vez em quando, nós temos um tempo já que não me manda, já tem a última vez que me mandaram um culto lá, estava cheio, né? Nós lembramos, para contar que eu e o pastor William, né, estávamos visitando o pessoal lá no meio é uma aldeia, né? No meio da mata mesmo, uma rua só, de barro, de lama, e você vai ter que usar aquela bota para você poder andar ali, e aí você vai visitando as pessoas, falando, ó, culto domingo à noite, tal. Quando chegou no domingo, era 6 horas da tarde o culto. Chegou domingo, assim que eu começaram a chegar as pessoas. Mas só que lá é perto de garimpo, era Currutela, chama de Currutela, é o lugar onde fica as famílias, o garimpo fica perto, onde a gente compra mantimento, alguma coisa, ferramenta, alguma coisa que estão precisando para o garimpo, aí chama de Currutela o nome desse lugar. Aí eles... chegou no domingo, você chegar gente. Quando eu olhei, lá a maioria é casa de prostituição. A maioria dos comércios é casa de prostituição. Entendeu? Muitas casas mesmo. Eu lembro dessa história. Tem, vamos supor, tem um lá que vem, né, uma quitanda, aí tem uma casa de prostituição do lado. Aí, lá, casa de prostituição. Olha, quando nós olhamos, era 6 horas, mas ia começar o culto, estava lotado de prostitutas para assistir o culto. Olha. E umas delas já vieram com a roupa, poder dali já vão trabalhar. Olha só. Né? Tu tenta imaginar aí, né? Como você tem que ter uma sabedoria, você tem que ter um amor, você tem que ter o Espírito Santo de Deus para poder ministrar algumas situações. É claro que o culto correu com todo carinho, com todo amor, foi uma bênção, choravam, né? Choravam. E o mais importante, que uma ali se rendeu ao Senhor Jesus, assim, verdadeiramente. Porque a gente faz apelo, vai todo mundo, né? Mas essa, por que verdadeiramente? Porque ela largou, ela era brasileira e estava lá, e ela era chefe, ela era assim, né? Tem um nome lá, é a chefe delas todinha, né? Aqui tomava conta de uma equipe grande, e ela ganhava muito bem, né? Por ser prostituta e por ser chefe na liderança. Ela abandonou tudo. Ela pediu a conta daquele domingo, ela pediu a conta. Na segunda-feira ela apareceu lá, que lá não é tão no meio do mato que não tem celular, não pega sinal. O celular tem, é daquele de via satélite. Sabe qual é? Aquele celular via satélite, ela aluga-se, por alguns minutos ela alugou lá e trouxe. Tem uma pessoa querendo falar contigo, pastor. Eu falei, quem é? Uma pessoa que quer falar comigo? Ué, como é que me descobriram aqui, né? Até isso aí, me descobriram aqui, no meio da selva aqui. E eu, alô, né? Quem está falando? Pastor Haroldo. Pastor! Aí começou a chorar. Aqui é fulano, esse nome, né?
É a mãe da... Era a Ô, mãe. glória, né? Que lindo, né? Tu é o... Eu fico Tem arrepiado. preço, ó. Tu é um homem de Tá Deus. vendo o que ele fala? Tu verdadeiramente é um homem de Deus. Eu falei, que é isso? A gente fala, não. Sabe por quê? Não. Porque eu estava pedindo, Senhor, manda um servo seu. Manda um servo da minha glória. filha e tirar ela daquela vida. Manda, busca ela. A mãe dela, ela era também, ela estava afastada, né? Afastada. E foi parar na prostituição. E eu estou pedindo a minha oração todo dia. Senhor, manda um homem, um servo seu. Você tem que ser um homem de Deus para poder convencer. Porque o Espírito Santo é que convence. Aleluia. Agora, eu jamais pensava que ia mandar lá do Rio de Janeiro. Olha, Para. viu? Aí as pessoas não entendem, né? Não entende? Você vai sair lá. Você vai sair do janeiro, porque alguém está lá perto. Ó, né? Né? E ela agradeceu tanto, e ali realmente aí se ajuntou as coisas dela e Oh, foi meu embora. Deus, que lindo. E nunca mais voltou para aquele lugar. Amém. Né? Eu perdi o contato, eu não tenho mais o contato, mas a última vez eu tive contato de outra pessoa que teve o contato, que falou que ela estava muito bem, Amém. já tinha casado, já estava Oh, até com uma menininha. Então, essa obra missionária é algo que nos marca muito. E é sério, as coisas é séria, ninguém está brincando, né, Gilson? Você vai perder dinheiro, não, usar dinheiro, às vezes, talvez até que faz falta, vai fazer falta. Abre mão de uma geladeira nova. isso. Abre mão de Agora uma mesmo, geladeira dispensa agora nova. das missões, Abre né? mão de um sofá. Final teu de sofá ano, tá é janeiro, né? O dinheiro O sofá não está tem. precisando de um sofá novo. Aí tu não, esse sofá, nada. Isso aqui, eu vou fazer a missão. Né? Abre mão de algumas coisas, de algum Verdade. descanso, até descanso mesmo. Né? Para você ver, trabalha o ano todo, tira as férias, ao invés de descansar, não, vai fazer a obra. É muito gratificante. É um chamado, né? É um chamado, mas vale a pena. Vale a pena. Como? Não é mesmo? Então, quando a gente sai para campo de missões, a gente sai mais debaixo de uma autoridade. Da oração, do jejum, Separação, da né? separação, não é mesmo? Então você tem aquela certeza. Isso não está passeando. Com Você não vai certeza. estar somente, como as baianas falaram, que lá na Bahia fala, tudo está. Você quer tudo estar. Você quer ir para a Bolívia, para tudo. Falaram para as leis, se eu não me engano. Você quer para tudo estar. Vai fazer turismo. Tudo está. Não é, não. Quem é que vai fazer tudo está? Ir para um lugar pobre, a 4.150 metros de altitude, não tem ponto de turismo. Vamos fazer o turismo lá. A neve, talvez, será? Não, neve tem aqui mais pertinho. Aí tem mais perto, vai. Né, dia de frio, época muito frio aqui, vai ter no Friburgo, tem neve, pô. Amazonas mesmo, dormia naquela rede, né? A gente dormia naquela casa de madeira, aquela aranha que ninguém vê. Aranha. Escada, aquela casa que nós ficamos, tinha até onça no mato, que o meu falou, pra ninguém ficar lá fora à noite, que podia vir onça. E era um lugar que estavam sequestrando, lembra? Levando mulheres para sequestro de mulheres. De moças para ir para o exterior, para prostituição. Escravos sexuais. Eu vi isso aí. Pessoalmente, nós tivemos lá na Ilha de Margarita, onde você queria ir. Lá na Venezuela. Eu e Marisa, nós estávamos numa posada, né? Nós pregamos lá durante 3 dias num pastor, um convite de um pastor muito bacana, ele e tal, uma igreja muito pobre. Porque lá na Venezuela, é o seguinte, né? Tu vai para... Não é só Venezuela, tem algum lugar que você vai. Você que é pregador, tu vai para pregar, tu prega, né? E no final da pregação, se você tiver algum material, CD, livro, você vai distribuir, né? Ofertar gratuitamente. E no final de tudo, você vai meter a mão no bolso e vai ofertar ao pastor da igreja local. Deus, eu vou receber. Não, você vai pregar e ainda vai ofertar ainda. Há uma grande diferença. Né? E eu dei uma oferta para esse pastor da Ilha de Margarita, e Deus me tocou no coração, eu fiz uma coisa.
Não foi muita coisa, mas para lá, foi uma nota de $50, Gilce. Uma nota de $50. Você tem que ver a alegria do pastor, porque os $50 lá era muito Eu dinheiro. lembro disso, né? Era muito dinheiro, era até uma sacola de dinheiro. Lembra? E aí, nós estávamos felizes, ficamos 3 dias e viemos embora. Só que tinha uns pessoal lá do nosso lado, que era brasileiro, que estava fazendo turismo. No meio daquela crise, eu falei, gente, eles eram do Acre. Era 3 mocinhas e um rapaz. É tudo amigo, universitário, né? Tudo brincando, rindo e tal. E eles estavam muito contentes, andavam na rua. Só que as meninas andavam de biquíni de praia nas ruas, nas praças. Porque ali é perto de praia. Aí pensando que é a força do Brasil, né? Que todo mundo anda de biquíni, né? Aquilo chamou atenção. Chamou atenção. Nós viemos embora, despedimos deles 9 horas da manhã. Voltamos para São Félix. Lembra lá para São Félix, lá para naquele mesmo hotel que você ficou comigo, em frente ao cemitério, né? Isso. Hotel em frente ao Onde eu cemitério. comi aquele hambúrguer. Nós ficamos naquele hotel em frente ao cemitério ali. E aí, quando foi de noite, no dia seguinte, de manhã cedo, o pessoal ligaram. A gente trocamos o telefone, né? Pegamos o telefone e tal. Entendi. Preguei para eles, para os jovens, tudo. Nós pregamos e tal, mas só que né, não receberam nada. Você sabe o que aconteceu? Daquela mesma noite, os caras foram lá, os marginais foram lá, tentaram arrombar, porque iam levar as 3 garotas para escravos sexuais. Meu Deus. Iam levar elas. Entendeu? Houve um despertamento muito grande, porque elas andavam muito de Forte, biquíni. né? E aí, só que, felizmente, a porta era muito, muito reforçada, era madeira de lei mesmo. Eles bateram na porta, batia e não conseguia. Né? Ameaçava dar tiro, mas só que eles não deram o tiro, eles estavam armados, porque dava para ver que eles estavam armados. Né? Quebraram a janela, quebraram os vidros, mas não conseguiram entrar. Até que eles conseguiram ligar para uma pessoa que era responsável da pousada, e eles foram lá e conversaram, e aí acalmou, eles foram embora. Na mesma hora, eles queriam vir embora, de manhã cedo veio embora. Né? Vieram de avião, nem vieram de ônibus, de carro, vieram de avião. Aí falaram assim, ó, quero ir embora desse país agora. E aí o rapaz falou o quê? Sabe o que o cara da pousada falou? A culpa é de vocês, porque a culpa é delas, porque estavam andando de biquíni na rua, né, se mostrando. Meu Deus. E ali eu falei para de Jesus, aí ela falou assim, eu orei, foi muito, e eu creio. Amém. Né? Não é assumindo a vanglória, mas eu creio que quando nós fomos embora, fomos despedir, eu coloquei a mão nelas, na cabeça dela, né? E abençoei. Deus guardando, sabe que né? Deus tava... falei assim mesmo, Deus guarda ela, guarda elas, tá? Guarda ela, proteja ela, livra ela desse país. Olha só, um ato profético. E naquela mesma noite ela foi no livro. O anjo do Senhor não deixou. Deu livramento, né? Não deixou, porque ela nunca mais ia voltar mais. Porque não volta, né? Não volta, não volta mais, não volta. É terrível mesmo. Né? Porque ele começa a viciar em drogas, começa... Meu Deus. É terrível mesmo. Você viu lá, né, também lá, lá na Amazonas, as prostitutas lá, né, teve nas ruas ali perto do hotel ali, Foi. Muita tristeza. A gente está vendo assim, realmente, por isso que é uma necessidade mesmo da gente orar, né? Da gente falar mesmo. Falar mesmo. Você vê o teu ato ali profético, né? Sobre elas. O livramento que Deus deu. Foi livramento, né? Naquela cidade também, lá no Amazonas, quando a gente orou ali, Deus levou a gente ali para profetizar naquelas terras, né? Depois os pastores mesmo missão é muito mais do que somente você anunciar o evangelho, é praticar o evangelho. É praticar o evangelho. Por isso, você que tem uma chama de missões, você que tem um chamado, você que tem uma visão de
de missões. Eu sei que você ouvindo alguns relatos aqui, você, de alguma forma, você se imaginou. Foi assim que começou comigo. Eu comecei me imaginar no campo de missões. Venha nos conhecer um pouco mais, venha nos conhecer, venha conhecer o Projeto Internacional Missão Betel. Se inscreva no canal. É necessário que a gente possamos alavancar para sermos mais vistos, para que possamos fazer mais a obra e você ser nosso parceiro também. Estamos elaborando um site muito bem distribuído, cursos de missões, onde o missionário vai ter, né, não somente a aula teórica, mas vai ter a prática também. Vou estar levando para o campo de missões. Vai começar bem, né? Amém. Às vezes tem um montão de curso de missões vem mas não tem a prática. dentro da sala Tem de a aula. teoria, mas não tem a prática. Não, vai para a prática também. Já te prepara, você que vai se inscrever no curso, aí você se prepara que vai para a prática. Nós temos o nosso distribuir emissões exterior, do nacional, e aí precisamos. A seara é grande, a falta de trabalhadores. A falta de trabalhadores. Né? Muito. Falta muito. Então, Falta seja muito. mais um associado, conheça um pouco do Projeto Internacional Missão Betel, para que possamos fazer a obra do Senhor. Né? Você, mas eu não tenho tempo, tal. Então ajude. Pode até ser que você está fazendo uma faculdade, interceda. você está estudando, você está trabalhando, você não tem tempo. Ajude. Ajude, porque tem muita gente querendo ir, muita gente querendo fazer o trabalho, tem muita gente aí séria, serviço sério, né, Gilson? É sério, ninguém está amor. brincando, ninguém está pegando dinheiro, pelo contrário. Nada. Pelo contrário, A gente investe nosso, né? nós investimos. Tá? Então, seja um patrocinador, conhece aí um pouco mais, um associado, tá? E Deus possa te abençoar poderosamente.